E se você tivesse o poder de mudar o destino de milhões, mas se sentisse pequeno demais para acreditar nisso? Foi exatamente assim que Moisés se sentiu. Criado no luxo do Egito, com tudo o que poderia desejar, mas ao mesmo tempo se sentia alienado e sem propósito. Um homem que tinha tudo e ao mesmo tempo nada. Ele duvidou, fugiu e se escondeu. Mas algo grandioso aconteceu quando ele se encontrou com o impossível. Fique comigo até o final, porque essa história não é só sobre Moisés. Ela é sobre você, sobre coragem, fé e superação em tempos de dúvida. Moisés era um homem dividido entre dois mundos. Cresceu como um príncipe do Egito, com todas as riquezas, educação e privilégios que uma pessoa poderia ter. Mas, ao olhar para o seu povo, os israelitas, sendo escravizados, ele sentia que não estava cumprindo seu verdadeiro propósito. O que adianta ter tudo se você sabe que não está fazendo a diferença na vida daqueles que realmente precisam? Essa dúvida consumia Moisés. Ele não era apenas um homem do Egito, mas também um homem do sofrimento do seu povo. Um dia, após testemunhar um egípcio agredir um israelita, Moisés tomou uma atitude impulsiva. Ele matou o egípcio. Mas, ao invés de se sentir aliviado, ele sentiu um peso ainda maior. Fugiu para o deserto, deixando para trás o Egito, sua antiga vida. Imagine o que Moisés deve ter sentido ao se esconder, com medo da punição, mas também com a sensação de ter perdido sua chance de realmente mudar as coisas. Ele se sentia pequeno demais para aquilo e se afastou do chamado, fugindo de algo maior do que ele mesmo. Mas foi no deserto, onde Moisés pensava estar sozinho e irrelevante, que Deus o encontrou. E é no deserto que as maiores transformações acontecem. Quando tudo parece perdido, a verdadeira jornada começa. Moisés, em sua solidão e frustração, viu uma sarça ardente. Mas não era uma sarça qualquer, era uma sarça que queimava, mas não se consumia. O fogo não destruía, ele iluminava. A visão parecia surreal, mas não era. E no meio daquele fogo, uma voz chamou seu nome. Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Foi ali que Moisés teve seu verdadeiro encontro com o divino. Ele não estava em um templo ou altar, mas em um deserto árido, em um momento de fragilidade. Deus não o chamou pelo seu título ou pela sua posição, mas pela sua essência, pela sua identidade. No deserto, Moisés teve a chance de recomeçar. Deus falou diretamente com ele, dizendo que ele seria o escolhido para libertar seu povo da escravidão no Egito. Imagine a cena: um homem comum, sem poder e sem título, sendo chamado para uma missão impossível. Moisés, repleto de insegurança, não acreditava que seria capaz. Ele argumentou com Deus: quem sou eu para ir ao faraó? Como posso fazer algo tão grande? E o que Deus respondeu: eu estarei com você. A verdadeira transformação não ocorre quando tudo está bem, mas quando estamos à beira do abismo, sem saber como dar o próximo passo, mas confiando que algo maior está nos guiando. Mesmo com a certeza de que Deus estava com ele, Moisés ainda se sentia vulnerável e incapaz. Mas armado com essa promessa, ele se levantou e foi até o faraó. Ele disse as palavras que ninguém esperava ouvir: deixe meu povo ir. O faraó então respondeu com desdém. Seguro de seu império, ele não estava disposto a perder o controle. E então as pragas começaram. Cada uma das 10 pragas foi uma demonstração de que, por mais que o faraó acreditasse ser invencível, o poder de Deus era maior. Cada praga foi também um teste para Moisés e para o povo de Israel. Eles tinham que acreditar que, mesmo quando tudo parecia estar desmoronando, Deus ainda estava no controle. À medida que as pragas aumentavam, a pressão sobre Moisés crescia.
Ele começou a questionar se sua missão realmente tinha propósito, mas a cada nova praga ele se fortalecia. O faraó resistiu, mas a missão de Moisés era muito maior do que ele imaginava. O que parecia uma luta contra um império era, na verdade, uma luta pela fé e pela confiança no plano divino. Moisés teve que aprender que a resistência é parte do processo. A jornada de fé não é fácil, mas é justamente nos momentos de resistência que nossa confiança é testada e fortalecida. Após as pragas, o faraó finalmente cedeu, mas não demorou muito para ele mudar de ideia. O povo de Israel estava prestes a ser atacado pelo exército egípcio e à frente, o Mar Vermelho bloqueava o caminho. A morte parecia certa, mas naquele momento, Moisés recebeu uma instrução direta de Deus: erga sua mão sobre o mar. E o impossível aconteceu. O mar se abriu e o povo de Israel atravessou a pé enxuto. Pense por um momento. Moisés estava diante de um mar, sem saber como fazer aquilo acontecer, mas, ao estender sua mão, ele confiou na promessa de que Deus faria o impossível. Ele não tinha todas as respostas, mas teve a coragem de agir. E o povo, que acabara de ser salvo, logo começou a duvidar novamente. A travessia do Mar Vermelho não foi o fim, mas apenas o início da jornada no deserto da fé. Moisés enfrentou a incredulidade e os medos do povo em cada passo, mas ele não desistiu. Ele sabia que, mesmo nas maiores dificuldades, o caminho seria possível se ele seguisse o propósito de Deus. O deserto era mais do que um lugar físico. Era um teste para a fé de Moisés e de todos os israelitas. O povo murmurava, questionava a liderança de Moisés e até desejava voltar à escravidão. A cada passo, eles sentiam o peso da falta de água e comida. Mas foi nesse deserto que Deus mostrou a Moisés sua verdadeira força. Ele não apenas alimentou o povo com maná e água da rocha, mas também deu a Moisés os 10 mandamentos, mostrando que a verdadeira liberdade não era apenas física, mas espiritual. Moisés teve que confiar no propósito, mesmo quando as circunstâncias não faziam sentido. Ele, que havia fugido, agora era o líder de uma nação. Não era o Mar Vermelho que o tornava grande, mas a fé que ele tinha no propósito maior. Mesmo quando tudo parecia falhar, ele se levantava com coragem e confiança. Moisés não entrou na Terra Prometida, mas o que ele deixou foi mais do que um destino alcançado. Ele deixou um legado de fé inabalável. A sua jornada não foi sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar no plano divino. A verdadeira força não vem do que vemos, mas do que acreditamos. Moisés nos ensina que, quando aceitamos o chamado, não importa o quanto parecemos pequenos ou impotentes, milagres podem acontecer. Você pode não precisar abrir mares, mas a história de Moisés nos ensina que, ao acreditar no impossível, podemos superar os maiores desafios. A maior batalha não é contra os outros, mas contra os nossos próprios medos e dúvidas. Quando confiamos em um propósito maior, mesmo quando tudo parece perdido, encontramos a força para transformar nossas vidas. A jornada de Moisés não é apenas sobre ele, é sobre cada um de nós. O que você está disposto a enfrentar para alcançar sua própria liberdade? Se essa jornada de fé te inspirou, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para continuar acompanhando histórias como essa. Deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que também precisam de uma palavra de fé. Obrigado por assistir até o final. Sua jornada começa agora.